que estou aqui, abra sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa nova. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Chegamos com mais um episódio, dessa vez na Casa do Cenáculo. Vai ser um episódio bastante emocionante, com diversos aprendizados, e vamos ter uma nova visão dessa passagem tão importante. Então a Camila vai ler pra gente aí essa passagem. Oi, gente, boa noite. Como sempre, a nossa referência é o Novo Testamento da tradução do Haroldo Dutra Dias. E a passagem de hoje está em Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 30, mas também aparece nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de João. A última ceia pascual. Quando chegou a hora, recostou-se e os apóstolos com ele. E disse-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes do meu padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. Depois de receber um cálice e dar graças, disse: tomai isto e reparti entre vós. Pois eu vos digo, não mais bebereis a partir de agora do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Depois de tomar o pão, rendeu graças, partiu-os e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto para a minha memória. Do mesmo modo, o cálice erguido depois de cear, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. Todavia, eis que a mão daquele que me entrega está comigo sobre a mesa, porque o Filho do Homem vai ser entregue, segundo o que está definido. Contudo, ai daquele homem através do qual está sendo entregue. E eles começaram a debater entre si qual dentre eles estava prestes a fazer isto. Houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parece ser o maior. E ele lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Vós, porém, não sereis assim, mas o maior entre vós seja como o mais novo, e o que mais comanda como o que serve. Pois quem é o maior, o reclinado à mesa, ou quem serve? Eu, porém, no meio de vós sou como aquele que serve. Vós sois os que permanecem comigo em minhas provações. Eu também vos disponho o reino, assim como meu Pai o dispôs para mim, para que comais e bebeis a minha mesa em meu reino, e vos senteis em trono para julgar as 12 tribos de Israel. Essa é a passagem. A passagem é bem bacana. E só para dar um contexto da importância da ceia, voltando lá no Velho Testamento, em Abraão é um profeta muito antes de Moisés, então ele não tinha os 10 mandamentos, as leis que eles se baseavam era através dele tratar a família dele como visitas. Então, quando você recebia alguém, e é muito interessante esse trecho, você imagina uma pessoa que andou muito no deserto com uma sandália, né? Imagina como a pessoa deveria chegar com um calor danado. Então você recebia essa pessoa com uma água que simbolizava um refrigério para a alma, lavar as mãos, o rosto e um pouco de perfume para a cabeça. E essa questão de você estar junto não era só comer, era você compartilhar da companhia daquelas pessoas, você aproveitar aquele momento. Então, um dos mandamentos que ele tinha era tratar a sua família como visitas, né, da melhor forma possível. Olha só que coisa bacana. Então, como a gente já disse em outros episódios, Jesus não veio destruir a lei, né? Ele veio colocar ela em prática e resumiu ela um pouco, mas ele usou tudo isso na sua passagem. Então agora o Pablo vai discorrer melhor sobre os simbolismos da última ceia. Pô, e haja simbolismo nisso, né? Eu depois que a gente começou a fazer esse Jesus no Lar, eu fico olhando as parábolas e as passagens de uma forma bem diferente, né? Eu fico tentando ver todo o simbolismo que tem ali, e essa passagem, se a gente for parar para ver tudo que tem de simbolismo, é muita coisa. E aí mais interessante que a gente vai achando um símbolo aqui, vai achando outros significados e outros, e o conhecimento acaba sendo infinito, né? Mas
para falar, eu separei um trecho para falar da parte de repartir o pão e a parte quando Jesus anuncia a traição, né? Caraca! E sabe o que eu acho interessante? Que quando ele começa a falar dos acontecimentos, ele dá a primeira dica ali, né? O Filho do Homem vai como está escrito lá pelo Antigo Testamento, né? Para cumprir os profetas. Eu fui lá buscar no profeta Ezequiel, só para a gente ter uma noção de que todos eles já vinham anunciando a chegada de Jesus, com as coisas que iam acontecer. E Ezequiel fala assim: fora daquela porta assim fechada, assentar-se-ia o príncipe à mesa para comer o pão na presença do Senhor. Isso aí, Ezequiel estava preso lá na Babilônia, ele teve um desdobramento, e lá em Jerusalém ele viu essa cena já da Santa Ceia, que a gente conhece como a Santa Ceia, né? E isso a gente vai ver em Boa Nova. Jesus confirma isso, né? Que logo na primeira fala ali de Jesus no Boa Nova, nesse capítulo aí específico, ele fala: minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus, né? E a gente vê isso que Leandro falou, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir tudo que os profetas vinham falando. Cada passo que ele deu foi pensado. É isso que a gente tem que imaginar, cada passo foi pensado. Essa cena específica da Santa Ceia, eu tenho umas ressalvas com ela, né? Imagina vocês, quando Jesus vai falar da traição, Jesus parece que ele vai fazendo um mistério, né? Jesus cria um mistério, ele fala: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eu fico imaginando a cara deles assim, caraca. Aí ele vai aumentando. Né? Oi? Ficam incrédulos. Ele vai criando esse mistério, daqui a pouco ele vai e fala de novo: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. Que cada tradução tem de um jeito de falar. Eu fico imaginando nessa hora ali que naquela mesa é aquela coisa no meio ali, todo mundo botando a mão, né? Pra pegar. Sim. Aí quando Jesus fala: é aquele que comeu comigo no mesmo prato. É na hora que entra João Kleber e fala: para, né? Aí entra o comercial. É nessa hora, cara. Sim. É nessa hora. Se tivesse João Kleber lá, ele ia falar isso. Pablo, eu também fiquei imaginando quando ele fala que ele comeu no mesmo prato, imagina um dos discípulos estão com a mão nessa hora. Na hora ali, Aí já vai soltar lá o pão lá, né? Não, e aí tu fica pensando assim: Pedro era um cara brabo pra caramba, já ia levantar pensando em quem ele ia tampar ali, né? Sim. Aí tu olha pro lado, tinha Tiago e João, que é o mesmo, aqueles camaradas lá que queriam tacar fogo do céu nos outros. Imagina, Jesus solta essa: alguém há de me trair, é o cara que botou a mão no prato ali comigo. Já tá Tiago e João ali em prece pra cair fogo do céu na galera. Ninguém foi que fez. E Pedro já preparado ali pra pegar, né? E pra piorar, a Judas olha pra ele e fala: será eu? Aí ele revela: é tu mesmo, Judas, né? Eu fico imaginando Judas, caraca, olha pro lado, Pedro, João, Tiago. Quer dizer, eu tô querendo ilustrar que é uma parte que Jesus está falando uma coisa importantíssima, aí tu pensa que vai dar aquela confusão depois, só que não dá. Em vez de dar confusão, ele começa a repartir o pão. Toma um pedacinho de pão aqui, toma o vinho, né? Ele começa a repartir. E lá no Boa Nova, ele vai falar, né? Oi? Ou seja, mesmo sabendo quem é que ia trair, ele mesmo assim deu pão pra todo mundo. Tipo, todo mundo aqui é igual. Ninguém não tem desconfiança, não entregou o pão assim, né? E se alguém fala assim, né, que vai trair, se eu falo pra vocês aqui, alguém vai me trair, pô, já ia estar uma confusão armada, né? Mas não, ele começa a divisão do pão. Lá no Boa Nova ele fala: tomem e comam, isto é meu corpo, né? E este pão significa o banquete do Evangelho. Ele vai falar: este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos, né? Ele vai falar essas coisas. Naquele livro Parábolas e Ensinos de Jesus, o Caibá Schutter faz uma interpretação bem bacana. Ele vai falar que o pão ele não ficou inteiro. Ele repartiu com tanta fartura que até hoje, 20 séculos depois,
a gente ainda está saciando essa fome. E uma parada muito interessante, Jesus ele fala que ele é o pão da vida, né? Tu vê que na passagem ele dá o pão, ele não come, em nenhum momento ele come o pão, porque ele já estava saciado. Ele já era saciado por Deus, né? Ele já... Caraca, isso é muito maneiro. E lá a gente vai ver lá no Salmo de Davi, que também profetizou, né? Ele fala que o trigo do céu desceu à terra e os anjos deram de comer aos homens. Falando dessa parte de que Jesus se oferece como o pão da vida, né, pra gente. E a gente até hoje ainda está sendo saciado. E aí, por essa passagem, a gente vê claramente que Jesus ele não falava do pão material, nem do vinho de uva, né? Mas dessa doutrina que ele veio trazer para a gente, que é o alimento do Espírito. E precisa ser repartido com todos nós. E está sendo repartido até hoje, né? Tanto que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele veio trazer a verdade para a gente. Eu acho essa passagem muito maneira mesmo. E também muito interessante, não sei se vocês atentaram para esse pedaço, que ele fala que estava muito ansioso para comemorar a Páscoa de novo, e ele só vai fazer essa refeição de novo quando o reino de Deus estiver implantado na Terra. Aí o que acontece? Quer dizer o quê? Só quando o planeta todo estiver sendo professado pelas leis do Evangelho, né, a gente tiver conseguido chegar num mundo de regeneração, né? Vai. Não, só para complementar agora uma questão que o Pablo falou do vinho, né? A gente já falou do vinho, né? Nas bodas de Caná, e aí é interessante a gente pensar novamente no simbolismo, né? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, e o último momento é de repartir o vinho também, né? De fazer esse trabalho aí de distribuir novamente esse espírito renovador que o Pablo comentou, né? De relembrar para eles por que eles estavam ali reunidos, né? E outra coisa interessante também é que essa casa ela não tem um nome, né? A gente fala que é a casa do cenáculo, ou então a casa da última ceia, porque na tradução original eles usam uma palavra que é uma palavra usada para quando a gente não quer revelar o nome de alguém, lá em hebraico. Eu não sei falar hebraico, então não vai rolar. Mas é uma casa de alguém conhecido, né? Mas que a gente não sabe quem é. De repente, para não comprometer a pessoa. E o interessante é que você falando isso, eu nunca vi nenhuma obra espírita, né, trazida pelos mentores, né, Humberto de Campos, dizendo quem é o espírito que é o dono dessa casa, né? Então, realmente não é uma informação relevante pra gente, não interessa a gente saber, né? Uma outra analogia que a gente pode fazer, que a gente já fez até quando a gente falou da boda de Caná, é que quando joga Jesus sobre os discípulos dele não fazerem jejum, né? E ele responde com uma parábola. Já viu alguém jejuar estando em companhia do noivo, né? Então, a gente está nesse eterno noivado com Jesus, né? E o casamento vai acontecer quando a gente conseguir, né? Quando o planeta todo tiver com a mesma sintonia, com a mesma evolução. E muito interessante que quando você fala que Jesus dividiu o pão sem discriminar ninguém ali, você vê a certeza que ele coloca, que ele vai voltar a comemorar a Páscoa quando o reino de Deus estiver implantado na Terra. Então, ele acredita fielmente que conseguir um dia o reino de Deus vai estar implantado na Terra. Então, que a gente leve essa confiança que Jesus teve há 2000 anos atrás, de que a gente vai chegar, né, pro nosso dia a dia. É tão simbólica essa passagem que quando ele termina de dividir o pão, eles vão cantar e partem para o Getsemane, né? Eles vão beber, cantar e depois de ter anunciado morte e traição, eles vão cantar. Entendeu? E ainda teve o lava-pés, né? Então, é por conta da serenidade com que Jesus trata essa situação, né? Ele trata com serenidade, com carinho, porque ele quer compartilhar com aqueles que foram mais próximos a ele. Por mais falhas, por mais problemas que eles tivessem, eles ainda eram pessoas queridas, e ele sabia que os erros que eles cometeram e os erros que eles iriam cometer eram por conta de eles serem pessoas ainda falhas. Não pessoas más, não é? Mas pessoas falhas. Vai pegar, pode discorrer mais sobre. Não, o interessante é quando a gente consegue perceber os ensinos que Jesus passa nesse momento, porque
o que ele faz? Ele dá uma série de lições extraordinárias nesse momento final. Então, quando a gente vai analisar a Santa Ceia, esse momento, essa passagem, ela é recheada de lições sublimes. Não que outras passagens não sejam, mas parece que Jesus quer aproveitar ao máximo aquele momento para passar inúmeras lições para os seus discípulos, já que ele não estaria mais presente fisicamente entre eles, né? Aí seria um jejum da presença de Jesus. É só para falar de um pedacinho que Pablo dá destaque, que vai falar dessa questão do homem. Ele está ali para mostrar que é possível morrer para o mundo e vencer para Deus. E ele exemplifica bem isso na hora tem uma hora que os discípulos eles começam a ficar falando assim, de quem será o maior quando o reino de Deus for implementado, né? Eles começam... E eu fico imaginando que Jesus pensa assim, poxa, a gente está tanto tempo junto, eu anunciei que está chegando a minha hora e eles ainda estão nisso. Aí ele vai e faz o quê? Começa a lavar os pés e começa a falar que o menor aqui é o maior no reino de Deus. E como o Pablo fala que ele não come o pão porque ele já é o alimento da vida, ele mostra que mesmo sendo o pão da vida, ele é humilde a ponto de lavar o pé de cada um. E Pedro é muito engraçado na sua inocência que ele pede para Jesus lavar ele todo, né? Aí, isso é muito interessante. Mas vai lá, vai lá. Não, e é interessante porque ele fala o seguinte, o momento da partida dele, né, o momento em que ele vai desencarnar, em que ele não vai estar mais presente fisicamente, materialmente entre nós, ele ainda coloca a ideia de que nós vamos receber um Consolador. E para nós espíritas isso é muito valioso. É muito valioso a gente perceber que Jesus está anunciando a ideia de que nós vamos ser consolados nas nossas dores e nas nossas dificuldades ao perceber que nós temos uma vida espiritual, ao perceber que a vida espiritual é a verdadeira vida. Então, quando ele diz que vai partir de uma maneira tão serena e tão leve, ele está mostrando para nós que a vida material ela é importante, mas a vida espiritual é muito mais. E aí ele coloca que virá um outro Consolador. Ele mostra esse Consolador para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e nós precisamos, né? Nós precisávamos da chave de Kardec para entender essa passagem. Porque o Consolador prometido é a revelação das verdades espirituais. Verdade. E ele mostra isso após, né, o desenlace, quando o corpo dele desaparece e ele vai se encontrar com os discípulos, com os apóstolos, em espírito. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso porque a gente vai detalhar em um episódio específico. Mas é interessante a gente perceber que ele está dizendo: vocês não estarão desamparados. Vocês serão consolados nas suas dores e nas suas dificuldades. E não só vocês, porque essa mensagem vai se espalhar. Todos nós receberemos o pão da vida eterna. Então é muito interessante a gente perceber que essa mensagem valiosa de consolação, quando chegar lá 18 séculos depois, né, no século XIX, Kardec vai esmiuçar isso através do auxílio da espiritualidade maior e nós vamos conseguir entender, finalmente, que a consolação é a ideia de que ninguém parte eternamente, de que ninguém deixa de existir e que nós vamos nos encontrar em breve e que a verdadeira vida não é material. Isso é uma mensagem poderosíssima. É uma mensagem capaz de trazer alento para qualquer coração. Verdade. E é por isso que a gente deve perceber o valor disso e o valor das palavras de Jesus. Imagine alguém, é só você imaginar um ente querido, alguém que você ama muito e que diz assim: não se preocupe, é o momento do desencarne dela. E ela fala: não se preocupe, a gente vai se encontrar daqui a pouco, daqui a algum tempo a gente vai estar junto de novo. É uma consolação incrível. É algo que é extraordinário. É uma pessoa que tem a certeza das verdades espirituais e que ainda consegue passar essa certeza para os outros. Bom, Camila, fala mais aí sobre essa questão do lava-pés pra gente.
Eu acho que é interessante, né? Nada por acaso. O interessante do estudo da Última Ceia é que às vezes a gente, como o Pablo falou, a gente com esses estudos, eu acho que a gente tem tido mais vontade de pesquisar a fundo os simbolismos e significados de cada passagem de Jesus. Não só das parábolas, que a gente já sabe que tem um manancial de informações, mas também em cada passagem. O que Jesus quis dizer, na verdade, o que os discípulos conseguiram apreender. Os easter eggs. E essa palavra é difícil, né? Pegar as entrelinhas ali, né? O que os discípulos conseguiram aprender e o que chegou até a gente, o que a espiritualidade vem trazer pra gente de complemento para fazer a gente aprender, né? E o legal é que uma das referências que a gente usa muito para falar da Última Ceia é Humberto de Campos, né, com a Boa Nova, e para falar da Última Ceia são basicamente 3 capítulos, né? É o capítulo 25, 26 e 27, porque começa na Última Ceia, passa pelo processo aí de Jesus conversar da negação de Pedro e termina com a oração do horto, né? Quando eles realmente vão fazer o que o Pablo falou, sobem cantando, vão fazer preces. E Jesus já sabe, né, de todo esse processo que vai acontecer por conta do que a gente já conversou no estudo passado. Então, assim, a grandeza desse momento, né, como uma passagem de 15 versículos pode ser transmitida e a gente pode debruçar em cima disso, né? E a principal mensagem que, assim, de todos os simbolismos que a gente pode trazer, né, acho que Paulo ressaltou muito bem, que é a questão do realmente renovar os laços, né? Como Jesus disse, era aquele último momento que ele estaria fisicamente com eles, então ele queria reforçar todas as mensagens que ele deixou durante os 3 anos de apostolado. E principalmente uma das grandes lições que Jesus deixa é que a gente sempre tem que estar pronto ao chamado da providência divina, né? Que é o que a gente já conversou um pouco ao longo desse estudo. E isso que o Leandro falou do ato de lavar pés, é engraçado que cada tradução, né, cada apresentação conta essa história de um jeito, ressalta uma parte ou outra. E no Boa Nova que tem mais detalhes sobre esse ato de lavar pés, porque foi exatamente esse momento, né? Jesus estava ali falando que iria partir, que um deles ia trair, a gente achando que ia dar aquela confusão, mas é Jesus, né? Imagino que confusão, até a confusão é uma confusão educada, que é isso que a gente vê no relato de Humberto de Campos, né? Uma confusão, todo mundo assim, olha, que será? Olha, que... E aí quando Jesus está ali conversando com João, num outro bate-papo sobre outros assuntos, porque durante a passagem aqui em Humberto de Campos, né, João tem algumas outras perguntas que ele quer entender o que está acontecendo. Jesus olha e começa a perceber que eles estão começando a discutir quem é que vai ser o maior no reino de Deus, né? Na cabeça daqueles discípulos, quando Jesus aparecesse nesse momento da grande prova, eles poderiam entrar na cidade mostrando para todo mundo que eles eram os melhores, os maiores, e que a mensagem do Cristo tinha vencido, né? Tipo, vencer no mundo. E quando Jesus começa a observar que eles estão debatendo um lado mais material, como os reinos se discutem realmente, os reis discutem quando começam a anexar territórios, né? Quem é que vai ficar com cada cantinho? Ele começa a observar. E eu fico imaginando o olhar silencioso de Jesus, parando a conversa com o João e olhando para Tiago, Filipe, Pedro, que estavam naquelas discussões ali sobre quem era o maior entre eles. E Jesus olha para eles com aquele olhar que diz 1 milhão de palavras, imagino o olhar, como é que não bateu no coração daqueles discípulos quando perceberam que estavam sendo observados por Jesus. E a única coisa que Jesus faz ele se levanta, tira sua túnica, coloca uma toalha enrolada na cintura, se abaixa e começa a lavar os pés deles. E nesse momento, ele coloca, né, aqui eu vou ler a passagem porque eu acho que é belíssimo, Humberto de Campos falando. Jesus coloca para eles: vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. E aí ele dá uma belíssima lição de humildade, né? Humildade que a gente, como o PH falou, hoje com o Consolador Prometido, né, com a doutrina espírita, a gente consegue entender essa humildade que Jesus fala. Pode falar, Paulo. Ei, Camila, um símbolo que a gente não vê escrito, que os pés são aquilo que tem contato com a terra, né? Que tem contato com a vida material. E Jesus lava os pés.
E essas casas são onde acontece a ceia, é no andar de cima. E o próprio... Pode falar. E o próprio ato, né, de lavar os pés é exatamente você trazer essa pureza e essa leveza, né? Retirando as impurezas do corpo físico, mas simbolicamente também auxiliando a retirar as impurezas da alma. Para você chegar no andar de cima, tem que estar com os pés limpos. Isso. E o legal de vocês dois ressaltarem isso é que quando Jesus se abaixa e se veste dessa maneira, ele está se mostrando como eram os escravos, né? Porque se a gente for lembrar dos estudos que a gente fez, os judeus têm muito problema com essa questão da sujeira externa, né? De não tocar, né? De lavar as mãos. Então, o ato de lavar o pé é ato que quem faz é um escravo. Eles mesmos não tinham esse hábito de cuidar dos pés. Então, quando Jesus se abaixa e lava os pés dos discípulos, eles ficam... A lição já foi dada, a lição não só da humildade, mas do sacrifício pessoal, daquilo que eu acho que é melhor. Eu preferia ter meus pés lavados, mas Jesus mostra, não, eu prefiro lavar os pés de vocês para deixar uma lição. Mas principalmente a lição que ele dá ali, principal, é de fidelidade a Deus. Porque mesmo com tudo aquilo acontecendo, mesmo com todos eles discutindo, Jesus o tempo todo deixa a lição e mostra pra gente que naquele minuto, naquele momento, era para eles combaterem o orgulho deles, que o orgulho que estava falando mais alto, o orgulho que estava gritando, né? E a gente sabe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que o nosso modelo guia Jesus. Então, o nosso modelo já mostra que a humildade tem tudo a ver com caridade, né? Se colocar no lugar do outro, de saber o momento de falar, de saber que a gente deve se ajudar, que todos nós somos irmãos. Não é porque ele é o mestre que ele também não vai servir, né? A gente precisa sempre lembrar de Jesus nesse sentido. E lembrar que, como a doutrina espírita coloca pra gente, as nossas reencarnações sucessivas, elas são solidárias, né? Então, muitas das coisas que a gente passa nas nossas vidas tem a ver com essa questão para burilar o nosso orgulho, burilar o nosso egoísmo, que é irmão direto desse orgulho. Então, Jesus, quando fala isso para eles, mostra para ele que a gente precisa deixar de lado esses interesses mundanos, que era o que eles estavam fazendo. Porque a partir daquele momento seria o momento da prova deles, né? Tanto que Pedro, né, como o Leandro ressaltou, Pedro fica extremamente chateado, fala, não vai lavar meu pé. Que é isso? O senhor é o mestre, o senhor não tem que fazer isso, eu que tenho que lavar seu pé. E aí, quando Jesus explica isso tudo, Pedro, ainda que na sua ingenuidade, ele fala, eu preciso então que o senhor não só lave meus pés, mas lave minha cabeça, lave meu corpo inteiro. Então, quantos de nós já estamos disponíveis e liberados para essa dedicação com Cristo, né? Eu acho que é a principal mensagem que essa passagem do ato de lavar os pés traz para a gente. Assim como na época de Abraão, né? Lavar os pés ali traz o refrigério para a alma, o conhecimento. E Jesus, além de falar, ele exemplifica o tempo todo. Então, exatamente, a grande diferença de Jesus é exemplificar o tempo todo. PH, vamos supor que você tivesse 8 minutos para explicar para uma pessoa. Assim, ó, Jesus deixou um novo mandamento. Como seria? Bom, primeiramente eu leria o trecho, porque o trecho é muito bonito. E se a gente se apegar às palavras, a gente consegue saborear essas palavras, a gente consegue internalizar essas palavras no nosso coração. Então Jesus, na passagem de João, diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então ali ele reconhece que mesmo diante das fragilidades, diante das dificuldades, diante da negação de Pedro, que seria realizada, diante da traição de Judas, ele ainda os considera como amigos, como pessoas queridas, pessoas a quem ele deseja o bem. E ele deseja que nós façamos o mesmo. E a gente continue amando e que a gente se torne, num laço de fraternidade, verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos. E aí que a gente percebe que Jesus é realmente esse irmão maior, esse irmão generoso, né, que tantas vezes a gente ignora os conselhos, mas que a gente percebe que nós somos suscetíveis a atingir, né, graus de evolução e de ascensão da nossa consciência, uma iluminação interior para a vida eterna, se a gente seguir os passos dele. E a gente consegue perceber também
as grandes obras da humanidade, os grandes vultos da humanidade, mesmo que eles não se considerassem cristãos, de alguma maneira eles se pautaram em Jesus. Sem a essência da grandeza de Jesus, todas as obras humanas estão destinadas a perecer, porque as obras humanas precisam estar pautadas na espiritualidade, precisam estar pautadas no amor aos semelhantes. E é isso que Jesus passa. Mesmo no momento final, ele está distribuindo amor. E PH, só complementando sua fala, né? Jesus fala nessa passagem também, né? Meus discípulos se reconhecerão por muito se amarem, né? E aí o mandamento saber o mandamento é o principal para a gente poder continuar a nossa vida, né? E toda vez que fala de amor, a gente não pode esquecer de compartilhar. Para quem precisa, tem muita gente precisando de ouvir essas coisas, então vamos compartilhar nas nossas redes sociais, podcast, YouTube, Facebook, tudo. Isso aí. Porque assim, a ideia não é que a gente divulgue os nossos rostos, mas a mensagem. A mensagem. O Cristo é o principal, né? A mensagem de Jesus é poderosíssima e ela é capaz de modificar vidas. Assim como está modificando aos pouquinhos, porque nós também somos relutantes, mas ela também está modificando as nossas vidas. E a gente deseja que isso aconteça com outras pessoas. Então, sempre que a gente puder divulgar o bem de alguma forma, que a gente faça isso. Sim, como Camila falou ali em algum momento, da questão 625, né? Que o Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é o exemplo pra gente. Pessoal, eu sou um pouco suspeito de falar, mas para mim particularmente foi um episódio bem bacana. Gostei muito de falar sobre esse tema, a Última Ceia, que geralmente ela é tratada de uma forma muito pesarosa, mas a gente conseguiu ver todas as verdades dentro dela, né? Todos os grandes ensinamentos que na verdade, o PH falou sobre isso no outro episódio, de como Jesus enxerga o desencarne e a gente enxerga de outra forma. E a gente discorreu um pouco sobre isso e foi mais um episódio muito bacana. Pablo já falou das nossas redes sociais, então já estamos todos relembrados sobre. Vai aparecer em algum lugar aqui. Pablo sempre coloca aí. Pablo e Camila, tem algum abraço especial para algum... Eu vou mandar nessa semana, vou mandar, que eu tenho certeza que ela já está aí comentando, é a Ana Maria Botelho do CADJ, também não abandona a gente. Manda esse abraço. Paulo Goulart. Eu acho que assim, nesse momento, né, a gente está falando de um episódio que se passa na Páscoa, mas para a gente relembrar de Jesus todos os dias, né? Acho que por isso que emociona tanto. E aí, aproveitando esse momento, agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente todas essas semanas, né? Tem um público cativo, mas sempre que a gente vai ver, o número de pessoas que estão acompanhando aumenta, então a gente fica feliz de saber que a mensagem está alcançando tantos corações. Então, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui, por se inscrever no nosso canal e acompanhar o trabalho de evangelização que a gente tenta levar para todo mundo. Cada vez que alguém curte o vídeo no YouTube, ele entende que as pessoas estão gostando e mostra para outras pessoas, mesmo se a gente não compartilhar. Então, é bom curtir, compartilhar, que aí a mensagem chega para muito mais gente. É isso aí, meus amigos. Mais um ótimo episódio. Um grande abraço para vocês, uma boa semana. Beijo, gente. Tchauzinho. Se cuidem. Até breve. Pois quem disser meu nome, pois quem agir em meu nome, pois quem avança em meu nome, ali estarei.